Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas. Fala pessoal, hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da experiência humana, o medo. E não é qualquer medinho não. Estamos falando aquele arrepio inexplicável diante do sobrenatural e da nossa própria finitude. Nossa investigação de hoje vai cruzar as fronteiras da biologia, da acústica, da psicanálise e da cultura para tentar entender tudo isso. Por que a gente teme o que não vive mais? Essa é aquela grande pergunta que já intriga a humanidade há milênios. O que será que faz o coração disparar e a espinha gelar só de pensar em fantasmas ou de imaginar o fim da vida? Para entender isso de verdade, a gente precisa descascar as várias camadas da mente humana e, claro, do ambiente ao nosso redor. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é o seguinte: 1. A biologia do medo. 2. O infrassom e o invisível. 3. A psicanálise do terror. 4. Fantasmas e crenças. E 5. A construção social da morte. Camada 1. A biologia do medo. A gente pode pensar na nossa mente como um motor superprotetor. Estudos neurológicos, como uma pesquisa muito bacana da Universidade Bar Ilan, em Israel, mostram que o cérebro tem um mecanismo automático incrível. Quando surge qualquer informação sobre a morte, o nosso cérebro faz um desvio, como se mudasse de rota na mesma hora. Ele categoriza o fim da vida como algo que só acontece com os outros, sabe? Isso porque o nosso organismo está numa luta constante pela sobrevivência. Pensa bem, ter a consciência o tempo todo da nossa própria mortalidade seria um balde de água fria na motivação diária. A gente simplesmente não conseguiria sair da cama. Vamos avançar e ver como isso se constrói na camada 2, o infrassom e o invisível. Sabia que o medo pode ser literalmente inaudível? Pois é, um estudo muito revelador conduzido na Universidade Macquarie colocou 36 pessoas expostas a frequências sonoras de 18 Hz, o famoso infrassom. Esse som é tão grave, mas tão grave, que o ouvido humano não consegue captar de forma consciente. Mas o corpo? O corpo sente na hora. Os resultados foram claríssimos. O pessoal teve reações físicas totalmente inconscientes, com picos de cortisol, que é o hormônio do estresse, além de ficarem super irritados, ansiosos e com uma percepção emocional altamente negativa do espaço. Ou seja, o nosso corpo capta e reage como se o ambiente estivesse assombrado, mesmo sem ouvir um único ruído. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a neurociência confirma que as nossas amígdalas cerebrais, que funcionam como o alarme de incêndio da cabeça, simplesmente não sabem a diferença entre um perigo real e tangível e uma situação puramente imaginária, seja por causa daquele infrassom batendo no corpo ou só por causa de um filme de terror super tenso. O sofrimento físico, o suor frio, o coração disparado, tudo isso acontece do mesmo jeitinho. O cérebro ativa a consciência do medo de qualquer forma, independentemente da ameaça estar materializada ali na frente ou não. Loucura, né? E isso nos leva à camada 3, a psicanálise do terror. Para a gente entender o terror a fundo, temos que passar por um conceito famosíssimo do Freud, o unheimlich. A gente pode traduzir isso como o inquietante ou o estranho. Sabe aquela sensação angustiante de dar de cara com algo que costumava ser super familiar e cotidiano, mas que de repente ficou assustadoramente bizarro por conta da nossa própria repressão psicológica? É exatamente como estar em uma casa antiga, que costumava ser um refúgio de proteção, e do nada, sentir uma presença de arrepiar a espinha. O medo aqui vem do que habita nas sombras da própria mente humana. Tem um trecho genial no conto Berenice, do mestre Edgar Allan Poe, que ilustra essa dinâmica perfeitamente. A literatura fantástica e de horror é craque em brincar com o conceito psicanalítico do duplo. Aquela figura que é ao mesmo tempo íntima e um monstro aterrorizante. Na história, a personagem tem catalepsia, uma condição clínica que imita com perfeição a rigidez de um corpo sem vida. E é justamente esse limite borrado, essa incerteza de dar um nó na cabeça entre quem tá vivo e quem tá morto, que é uma mina de ouro pro terror. Agora, o que é realmente interessante aqui é o papel vital que essas histórias têm. Consumir literatura macabra funciona, na verdade, como um escudo de proteção. Isso permite que a mente processe, num ambiente criativo e totalmente seguro, aquelas angústias mais primitivas da nossa existência, tipo o medo de ficar totalmente desamparado. A gente enfrenta nossos piores pesadelos na segurança de um livro ou do sofá de casa buscando algum alívio. Camada 4. Fantasmas e crenças. Claro que os sistemas de crenças também tentam racionalizar o sobrenatural. Por exemplo, a Bíblia, num livro chamado Eclesiastes, descreve a morte essencialmente como um sono profundo. Sob essa ótica teológica específica, quem faleceu permanece num estado completamente inativo, sem nenhuma lembrança, percepção ou qualquer possibilidade de interagir com o mundo de quem ainda está vivo.
E isso ilustra de forma brilhante um contraponto fascinante dentro desse próprio quadro religioso. Afinal de contas, se os mortos estão lá, adormecidos e sem consciência, como o pessoal explica tanta história de contato com espíritos? Bom, a estrutura teológica argumenta que essas manifestações sobrenaturais não são das pessoas queridas que partiram, mas sim artimanhas de anjos rebeldes. Segundo essa lógica, esses seres poderosos e manipuladores usam sua capacidade para imitar quem já se foi, com o único objetivo de assustar ou enganar. É uma explicação que tenta fechar a conta do mistério sem quebrar a regra principal de que os mortos descansam. O que nos traz a última camada. Camada 5. A construção social da morte. Mas olha, tem um lado bem poético nisso tudo. A finitude possui uma beleza natural inegável. É justamente o fato de o tempo humano ter um fim que o torna tão precioso e que exige que ele seja vivido com vontade. Essa conexão entre a efemeridade e a natureza serve como uma ponte perfeita para a ideia de que a morte biológica pode não ser, afinal de contas, a linha de chegada definitiva. A tese da antropóloga Eliane Delamar Roque lança uma ideia sensacional, a de que a morte é, no fundo, uma grande construção social. Uma pessoa continua existindo e influenciando as coisas muito além do seu corpo físico. Como? Através das memórias compartilhadas, daquelas fotos na estante, do rastro digital gigantesco espalhado pelas redes sociais e das celebrações de lembrança. É a própria sociedade que se encarrega de dar extensão a essa vida. A grande sacada dessa visão antropológica é que o corpo não é o suporte exclusivo de quem a gente é. As ações da pessoa continuam reverberando continuamente na comunidade. Então, a falha biológica é só uma parte do processo. A conclusão que emerge daqui é que o desaparecimento absoluto só se concretiza mesmo no dia em que a sociedade deixa, de uma vez por todas, de se lembrar daquela pessoa. Para a gente fechar e amarrar tudo o que vimos hoje, com as engrenagens biológicas escondendo o medo da gente, frequências invisíveis arrepiando o corpo, a mente usando o terror como escudo e a sociedade se recusando a esquecer? Fica a grande pergunta. Alguém está realmente morto quando o corpo para de funcionar? Ou apenas quando seu nome é pronunciado pela derradeira e absoluta última vez? Essa teia complexa só prova o quanto a nossa relação com o fim é extraordinária. Até a próxima investigação. Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas.